Olá a todos, eu me chamo Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Exatas é Legal. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre vetores, vou tentar falar de maneira bem rápida, apresentando de maneira sucinta assim, as principais propriedades de vetores. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar aqui um eixo cartesiano, plano cartesiano, com os eixos de y e x. Tá? De modo que a gente vai desenhar aqui dois vetores quaisquer. Tá? Então vetor A e vetor B. A partir desses dois vetores, a gente pode se questionar como que vai vir agora as propriedades entre eles, ou seja, como que a gente adiciona, como que a gente faz o produto desses vetores, como é que a gente pode escrever esses vetores, porque está só escrito A e B, mas como é que a gente representa em função de x e y, né, nesses eixos. Então, a primeira coisa vai ser a adição de vetor, que a gente vai ter o seguinte, ó, vamos desenhar de novo o plano yx, tá? De modo que a gente vai considerar esses vetores aqui unitários, ou seja, na direção x é i, na direção j é na direção y é j, na direção k, que está saindo aqui do plano, né, que a gente está vendo, de k, tá bom? São os vetores unitários, para determinar as direções e sentidos que a gente está expressando no nosso vetor. Então, o vetor A, se a gente for ver ali, ele só está na direção x, né? Ou seja, só tem, então, i. Então, ele está numa altura y qualquer, que é a mesma, então esse ΔY aqui que a gente vai escrever depois vai ser zero, e o ΔX é a variação da ponta da flecha até o começo lá, onde começa o vetor A. Tá? Então a gente tem que o vetor A vai ser ΔXAI mais ΔYAJ, só que ΔY é zero, tá vendo? Não varia a altura em y, é sempre o mesmo ponto. Então a gente vai ser ΔXA, ou seja, o comprimento no eixo x, i. E o B fazendo a projeçãozinha de verde, então a gente vai ter ΔXB, e agora a gente tem ΔYB, ó. A gente tem uma variação de altura no y. Tá? Então a gente escreve B como ΔXBI mais ΔYBJ. Então a gente tem então a representação tanto do A quanto do B na direção x e direção y. Tá? Que é o plano que a gente está escrevendo aqui. Então a gente viu como que a gente escreve um vetor qualquer nessas direções. Vamos fazer agora o seguinte, ó. A gente pegou esse vetor B, em vez de escrever igual ele estava escrevendo anteriormente aqui, separado do A, a gente uniu ao A. Então, onde termina o vetor A, a gente começa o B. A gente pode fazer isso? Pode, desde que a gente mantenha sempre as mesmas características do vetor, ou seja, o mesmo ΔXB e o mesmo ΔYB e ΔXA. Não tem problema nenhum de fazer isso, tá? A gente pode botar onde a gente quiser no plano XY. Então, com base nisso, o vetor B está começando e termina o A. E como é que é a soma desses dois, então, que a gente quer? A gente vai chamar de um vetor C, que vai ser vetor C agora, esse vetor grandão aqui, ó, que vai do começo do A até o final do B, é A mais B. Então, se a gente for fazer a projeçãozinha aqui desse vetor C, ó, a gente vê que o ΔXC agora é o quê? É o ΔXA mais ΔXB, né? Ou seja, é exatamente a soma das contribuições em I do vetor A e B. Então, é ΔXA mais ΔXB, I. E em Y só tem ΔXB, né? Então vai ficar ΔYB, perdão, ΔYBJ. Então é assim que a gente faz soma de vetores e produto de vetores. Como é que multiplica um pelo outro? Novamente, vamos desenhar o plano, o eixo cartesiano YX, desenhar os dois vetores, tá? Agora um conectado no outro, como a gente viu, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Então a gente vai ter o seguinte, ó, prolongando aqui esse como se fosse o eixo X aqui a partir do A, a gente vai ter que o vetor B está fazendo um ângulo θ com o eixo X, tá? Então a gente tem a altura ΔY, a gente vai ter uma largura ΔXB, largura do A é ΔXA, como a gente já viu. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, vamos reescrever aqui, já que a gente tem que o eixo ΔY com ΔX forma um ângulo de 90 graus, como a gente pode ver, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Onde o B, esse comprimento do B, que eu vou chamar de B aqui, é a hipotenusa, que ele é dado pelo quê? Teorema de Pitágoras, ΔY² ΔXB². ΔXB² mais ΔY², esse é o comprimento B. E qual que é o seno desse ângulo? Seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é ΔY, sobre B. E o cateto adjacente? Cosseno de θ, ΔXB sobre B. Então daqui a gente obtém que ΔY é igual a B seno de θ, ΔXB é B cosseno de θ. Isso aqui é interessante sempre que a gente pegar um vetor que, por exemplo, pode ter dado enunciado o comprimento dele, não falou as coordenadas, não falou ΔX, ΔY. Então deu o módulo e deu o ângulo que ele faz com a horizontal, por exemplo. Como é que a gente calcula? Está aqui, a gente calcula dessa forma. E o B vai ficar como? É só a gente lembrar aqui, ó, B vetor não era ΔXBI mais ΔYBJ. Então vai ficar ΔXB é o quê? B cosseno de θ I mais o ΔY, ΔYB, B seno de θJ. Esse ΔXA, que é o comprimento vetor A, vou chamar de A, puramente, tá? Só para ficar mais simples de representar. Então A vetor é A, I, só está na componente I. Como é que é o produto, então, de um vetor com o outro? Só vou botar aqui, ó, A, I, vezes B cosseno de θI mais B seno de θJ. Então agora faz a distribuição, né, do AI com os dois
dentro do parênteses vai ficar A vezes B cosseno de θ I vezes J, I vezes I, perdão, mais A, B, seno de θ agora sim, I vezes J. Então a gente tem das propriedades dos vetores unitários que I com I é 1, J com J é 1, K com K é 1. Basicamente, por isso que a gente fala que eles são unitários. Quando a gente faz um vetor com ele mesmo, é o comprimento desse vetor, que é 1. Então a gente quer utilizar eles puramente para determinar o sentido e direção nos planos no eixo cartesiano para a gente, tá bom? Como eles são ortogonais, I com J é 0, I com K é 0, J com K é 0. Tá bom? Então aqui o I com J vai dar 0, o I com I vai dar 1. Vai sobrar o que aqui então? Produto módulo de A, ou seja, tamanho do A, tamanho do B, cosseno de θ. Isso aqui é um escalar. Escalar é chamado de produto escalar mesmo, ou produto interno. Tá bom? Vamos agora, considerando novamente o plano x, y, esses dois vetores A e B, analisar uma outra propriedade muito interessante e importante de vetores. A gente viu então que se a gente somar o A e B, a gente vai ter o C, né? Então vamos fazer agora o seguinte, a gente viu também que a gente pode mudar à vontade de posição esse valor do A e B sem mudar o tamanho dele, né? Sem mudar o Δx e Δy de cada um. Então vamos pegar esse B aqui, vamos fazer uma projeção dele para cá e o A lá para cima. Então a gente vai ter um B' e um A', por exemplo. De modo que no meio aqui a gente sabe que o C, como a gente definiu, é A mais B, né? Então vamos botar o C aqui. Só que agora o C ele pode ser dado com B' mais A', né? Porque quando começa o C é onde começa o B. E onde B', onde começa o A', onde termina o B, que vai até o final do C. Então são duas formas de a gente definir o C agora. Com A mais B, como a gente tinha feito antes, e com B' mais A'. Como o C é o mesmo, então a gente chega à conclusão, né, como eu falei, que a gente pode mudar à vontade o valor do A e do B. A é igual a A', B é igual a B', vetorial. Tá? E essa área aqui, ó, a gente vê que a gente formou que região geométrica é essa aqui que a gente formou, que eu grifei de azul. É um paralelograma, né? Então, esse paralelograma, ele tem área qual? Qual é a área dele? Usando a geometria plana. É como se fosse a área do retângulo, né? Como a gente tem que a altura aqui do B, a gente já viu que é ΔY, e a largura do A é ΔXA, então vai ficar ΔXA, ΔY, ΔXA, um vezes o outro, ΔXA vezes ΔY. Essa é a área. Com isso agora, a gente vai ver uma outra propriedade importante dos vetores que a gente tem para encontrar essa área do paralelogramo, uma das aplicações vetoriais, né? Que é chamado produto vetorial, ou produto externo. Como a gente viu anteriormente, o produto interno é o produto de um vetor, né, com o outro, onde só sobra componente por componente. I com I, J com J, K com K. E o externo, ou vetorial, como é que faz? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos reescrever os vetores A aqui. Né? Então, vetor A é igual ao comprimento A, I, na direção I, e o B é o comprimento B rebatido no cosseno de θ, que faz um ângulo com X, mais B agora o seno de θ com Y. Tá? Onde esse A, ele é o módulo do A. É o comprimento, que é dado pelo quê? Raiz quadrada de produto interno dele com ele mesmo. Então vai ficar A quadrado, que é cosseno de zero, porque o A ele faz ângulo zero com ele mesmo, né? Não tem ângulo entre um e outro, então vai ficar A. E o B? O B é a mesma coisa, ele com ele mesmo. Então se é ele com ele mesmo, vai ficar essa componente I aqui ao quadrado e a J ao quadrado só. Porque a gente sabe que o I com J é zero, né? Então vai ficar B quadrado cosseno ao quadrado mais B quadrado seno de θ ao quadrado. Como o B é o mesmo dos dois lados da soma, bota a evidência e fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então sobra só B quadrado, que é B. Beleza. Então, como que é a definição do produto vetorial? O produto vetorial é, por exemplo, de A com B, é esse X aqui que está indicando que é produto vetorial. A gente viu anteriormente que no produto interno que era um ponto, né? A ponto B é produto interno, produto escalar. Esse aqui é produto vetorial. Então, só substituir os valores aqui, vai ficar AI, produto vetorial de A de B cosseno θ I mais B seno θ J. Faz a distribuição aqui agora, a multiplicação, vai ficar A vezes B cosseno. I vetorial com I mais AB seno θ I vetorial com J. Como são, então, as propriedades dos produtos vetoriais entre o I, J e K? Então, vamos botar aqui. Ó. I com J é K, J com K é I, K com I é J, e o inverso, J com I é menos K, K com J é menos I com K é menos J. E eles com eles mesmos, I com I, 0, J com J, 0, K com K, 0. A gente viu anteriormente, isso é interessante, que o produto interno dele com ele mesmo é 1. Né? Agora não, agora é 0. Tá? Então, A vetorial B vai ser igual, I com I é 0, I com J dá K, então vai sobrar AB seno de θ K. E a gente vê que isso aqui é um vetor, né?
Então, a gente vai ter o quê? Se esse vetor V é definido como produto vetorial de A com B, que a gente achou que é A vezes B seno de θ K na direção K, ou seja, na direção saindo aqui da página, né? Na terceira dimensão. Então, quanto que é o produto interno dele com ele mesmo? Ou seja, quanto que é o módulo ao quadrado do V? Então, vai ser AB seno de θ, AB seno de θ, K com K, que a gente já viu que é 1. Então, vai sobrar V com V, vai ficar módulo de V quadrado, que é AB quadrado seno de θ quadrado. Então, indo com esse quadrado para o outro lado da igualdade, vai ficar módulo de V igual a AB seno de θ. Onde a gente já viu que delta, B seno de θ é o delta Y, A é delta XA. Isso aqui então é uma coisa de delta XA vezes delta Y, que é a área do paralelograma. Então isso é uma importante propriedade que a gente tem vetorial, né? Interpretação do produto vetorial. O produto vetorial é o quê? É a área do paralelograma formado pelos dois vetores. E o produto interno é a relação entre o comprimento e o ângulo entre dois vetores. Tá bom?